mais um episódio do nosso InovaCast, né, o podcast da Inova Gastro, e com a doutora Vera Ângelo, nossa convidada especialíssima, que veio aqui nos prestigiar com seus conhecimentos. E nesse episódio a gente vai falar muito sobre os diagnósticos, né, da desbiose, de algumas patologias que envolvem o desequilíbrio da microbiota, mais especificamente os testes respiratórios de hidrogênio e agora hidrogênio e metano, né, que é mais uma novidade que a gente está trazendo aqui para Natal. E gostaria de ouvir a doutora Vera. Primeiro, explica um pouquinho para a gente o que são os testes respiratórios, quais são os diagnósticos que eles fazem. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer, né, a Araceli e você por estar aqui, né, é um privilégio. E a gente veio trazer realmente uma novidade, né? Eu acho que vocês foram, como o nome diz, inova, né? Vocês estão inovando aqui na região toda, né? Mas é um exame a mais? Não, é um exame muito especial, né? Quando a gente discute sobre desbiose, o que é desbiose? São desequilíbrio das bactérias de algum lugar. Eu posso ter desbiose da cavidade oral, então eu vou ter halitose, mau hálito. Eu posso ter desbiose do intestino. E esses exames que a gente vai falar um pouco, eles vão contribuir para a gente para o diagnóstico do trato gastrointestinal, especialmente do intestino delgado. Quando a gente tem esse desequilíbrio, olha que pessoas inteligentes, eles começaram a ver que essas bactérias, elas produziam muito hidrogênio. Então a gente tem um teste eu achei muito legal, que a partir do sopro eu consigo ver como está o equilíbrio das bactérias do seu intestino. É um teste que não é invasivo, pode ser feito para idoso, pode ser feito para criança, pessoas diabéticas, pessoas que estão até convalescentes de alguma doença, né? E temos agora o teste com metano. Metano é produzido por um ser que é entre vírus e bactérias, chama arqueias, e esse metano é muito produzido em pacientes que têm constipação, ou seja, intestino preso. Então, agora nós estamos no caminho certo. É muito importante, né, doutora Vera, a gente poder identificar esse desequilíbrio para poder agir e tratar de maneira adequada para poder restabelecer a microbiota e trazer para o paciente o conforto desses sintomas que tanto incomodam. Fala um pouquinho para a gente sobre esse desequilíbrio. Como é que eu suspeito? Quando ele deve ser investigado? Essa pergunta é fantástica, né? Porque às vezes as pessoas falam assim: eu tenho um exame, ela fala, eu vou querer fazer, né? Outro dia um paciente chegou lá no consultório e falou: doutor, eu vi que a senhora fez um podcast e falou que eu quero fazer todos, né? Eu falei: não, mas você não tem nada, você não precisa fazer, né? Então a gente faz um exame que eu chamo que é um exame complementar para o diagnóstico. Então a gente só pede um exame se eu tenho uma dúvida diagnóstica. Uma suspeita, né? Uma suspeita. Por exemplo, um paciente chega para mim e fala assim: doutora Vera, toda vez que eu tomo leite eu tenho diarreia. Eu quero fazer teste para intolerância à lactose. Precisa? Claro que não. Já está dado o diagnóstico. Só não tomar leite, né? Porque já é difícil para gente. Mas então o que acontece? Quais os sintomas que são mais importantes? Distensão abdominal. Aquela paciente que fala, agora até os homens estão reclamando: ai, doutor, minha barriga não incha de jeito nenhum. Eu durmo e acordo com a barriga inchada. Diarreia persistente que já tenha sido investigado, né? Isto é, o paciente já fez uma história clínica, ele já fez uma colonoscopia, ele já fez exame de fezes, ele às vezes tomou um remédio para parasitose e não melhorou, né? E a história dele diz também, por exemplo: doutora, eu tive um Covid e depois nunca mais fui a mesma. Minha barriga começou a ficar inchada, eu tenho diarreia e tenho um quadro que eu acho muito interessante. Gente, fiquem atentos. É o brain fog. Brain de cérebro, fog de neblina. Então, aquela confusão mental, aquele cansaço, aquele esquecimento. Pode ser uma desbiose. E esses exames vão te contribuir para o diagnóstico. Então, a senhora falou, doutora Vera, sobre os gases, né? O hidrogênio e o metano. E o que eu acho interessante é que são gases que as bactérias produzem, mas nós não produzimos, né? Nós não temos esses gases no nosso organismo produzidos por células humanas. Então, aí que está a grande chave dos exames, né? Porque a gente consegue detectar exclusivamente os gases produzidos pelas bactérias. E aí, isso nos remete um pouco a falar aqui sobre a validação dos testes, sobre a assertividade dos diagnósticos que a gente consegue fazer com esses testes, né? E aí fala um pouquinho pra gente como é que é feito o Tá. exame, o que o paciente precisa fazer, tem algum preparo, como é que é? Doutora Andressa foi no foco da questão, né? Porque a gente produz gás carbônico, a gente produz hidrogênio,
A gente não, né? No nosso, No no, nosso no organismo. nosso organismo tem. Só que o hidrogênio, o metano e o H2S, que é o enxofre, eles são produzidos basicamente por bactérias ou arqueias ou seres intestinais. E quem criou o teste pensou nisso. Puxa, eu vou identificar isso. Quanto mais hidrogênio eu faço, como é o teste? Gente, é muito emocionante. Primeiro, a gente pede para o paciente fazer uma dieta restritiva. E é um choro geral. É o choro, né? Ai, doutora, mas eu não posso tomar café, né? A gente discutindo. Eu não tomo café. Ah, eu não posso tomar leite, eu não posso comer várias frutas? Sim, porque eu quero detectar o hidrogênio do seu intestino, produzido pelas as bactérias que estiverem no seu intestino, e não uma resposta à ingestão desses alimentos. Por isso é importante, quando você ligar para a Inova e falar assim: olha, eu quero marcar um teste, você vai receber uma dieta. Faça uma dieta do jeito que foi pedido. Né? Às vezes a pessoa fala: ah, eu não fiz porque eu achei que não era necessário. Gente, as doutoras aqui ficaram anos estudando isso e não vão fazer uma dieta inútil, né? Então, você vai receber uma dieta que você vai cumprir nas 12 horas antes do teste. Depois tem um período de jejum. Por quê? Para a gente conseguir detectar essa produção que foi feita. O paciente vai chegar na clínica, ele vai ser atendido, você vai checar que exames que vão ser feitos, eu vou explicar quais que a gente pode fazer. Você vai soprar um aparelho. Nós temos 2 tipos de aparelho que vocês têm aqui. Um que detecta só hidrogênio, que é mais comum para pacientes que têm diarreia, e outro que detecta hidrogênio e metano para pacientes que são constipados, ou seja, têm o intestino preso. Então, não é porque o teste com metano é uma novidade que eu vou pedir para todo mundo, né? Depois, como é feito? Então, ele vai soprar um aparelho, ele vai tomar um substrato. O que é substrato? Que a gente vai testar. Então, se eu vou fazer um teste para pesquisa de bactérias, eu dou o quê? Lactulose ou glicose. Quem escolhe é o médico. Vocês não precisam preocupar com isso, não. Se eu vou fazer um teste para lactose, eu vou fazer lactose. Se eu vou fazer frutose, eu faço frutose, sacarose. Tem intolerância à frutose por aqui, gente? Tem. Tem. E como? Né? O que é interessante, todo mundo que faz 40 anos, não é o meu caso, né, gente? Todo mundo que faz 40 anos quer fazer uma dieta, quer emagrecer. Você conhece alguma mulher que não quer emagrecer? Me apresente. Pessoas que já estão magras. Mesmo assim, elas vão querer perder É. 2 quilos, não é? É. Então, quando você quer emagrecer, o que você faz? Você vai mudar a alimentação. Todo mundo tem no imaginário que fruta é o melhor que tem. E shot de manhã, gente. Se a pessoa não tomar um shot de manhã, a vida dela acabou, né? E a intolerância à frutose, ela é altamente prevalente no nosso meio e ela piora com a ingestão proporcional da quantidade de frutas. Então, quando você faz aquele suco que você mistura, eu tinha um paciente que ele comia 9 frutas num suco. Eu falei: Jesus amado, né? A gente tem um limite de frutas que o nosso organismo aguenta comer, né? Hoje no café da manhã eu comi meio pedacinho, assim, uma fatia de mamão e uma fatia de goiaba. Eu não vou ter problema. Se eu comer um mamão inteiro, 2 mangas, eu vou ter problema, né? Então, intolerância à frutose é muito comum, né? E esse teste pode detectar intolerância à frutose também. Bacana. Exatamente. Existe uma entidade que está bem em alta, né, que é o supercrescimento bacteriano do intestino delgado, o famoso SIBO, que muitos pacientes, será que eu tenho SIBO? Será que eu tenho SIBO? Será que eu tenho SIBO? Então, o teste, ele tanto valida as intolerâncias aos carboidratos, como vê essa desbiose que a gente falou no começo, que é a SIBO. Fala um pouquinho da SIBO pra gente. Só uma coisa, doutora Vera. Dá para esclarecer se SIBO e desbiose são a mesma coisa? A desbiose, gente, é uma dúvida que todo mundo tem. É. Às vezes eu peço no exame, escrevo assim: teste de supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Aí o paciente vira e fala assim: ai, doutora, mas eu queria era testar a desbiose. Desbiose é um desequilíbrio das bactérias relacionado com uma alteração em qualquer lugar. Então, eu posso ter uma desbiose vaginal, posso ter uma desbiose da cavidade oral, como eu já disse, e quando é intestinal, a gente chama de supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Mas eu posso ter um supercrescimento de intestino grosso, que hoje é chamado de LIBO, que não tem como dar diagnóstico, só história clínica, né? Então, é fundamental que a gente saiba o que a gente está pensando. Mas a Araceli perguntou: doutora, fala sobre supercrescimento. O que a gente tem mais frequente, epidemiologicamente, em frequência, é o supercrescimento bacteriano. Então, eu falo: nossa, doutora, mas todo mundo tem supercrescimento. A incidência, ela pode ser até de 22% da população.
a depender do grupo que você estuda. Se você fizer o estudo em diabéticos, pacientes que fizeram cirurgia bariátrica, pacientes que tiveram Covid, essa incidência vai ser altíssima. Todo paciente que fez cirurgia bariátrica vai ter desbiose em alguma época da vida. Ele vai ter, né? Todo mundo acha que a bariátrica resolve todos os problemas do mundo. Eu falo que é uma faca de 2 legumes, né? Você troca um problema por outro. Tem indicações formais, paciente muito obeso, que tem comorbidades, isso aí. É um diabético grave, um paciente que não está caminhando. Mas outro dia eu peguei uma paciente de 82 quilos que foi submetida à bariátrica. Onde que a gente vai chegar com isso? E ela vai ter uma desbiose eterna. E essa desbiose pode voltar que ela seja obesa de novo, né? Então, assim, a gente tem que tudo com cuidado, gente, né? Às vezes as pessoas querem pegar um atalho e esse atalho pode ser bem ruim. E aí, falando um pouquinho da cirurgia bariátrica, a gente sabe que tem tipos diferentes de cirurgia, né? Aham. Tem técnicas diferentes. E essa desbiose a gente encontra em todas as técnicas, ou tem algumas que podem dar mais desbiose que outras? Quanto mais você resseca o intestino, pior a desbiose, tá? Mas assim, tem poucos estudos que tenham comparado a desbiose por técnica, porque a gente sabe, se a ressecção for pior, tem umas técnicas que são desabsortivas, que absorvem muito mal os nutrientes, essas são piores. Vamos falar um pouquinho agora sobre os testes na infância. Criança consegue fazer teste? Sim, O teste criança respiratório. consegue fazer, por isso que é muito legal. Inclusive, por exemplo, intolerância à lactose, tá? Então, a intolerância à lactose, você tem que tirar o sangue da criança, dar a lactose para ela tomar e tirar o sangue mais 2 ou 3 vezes. É um trauma, assim, eu não gostaria que meu filho fizesse. Então, é claro que eu prefiro que ele faça um teste respiratório. O problema é que os testes respiratórios não estão incluídos no rol da ANS. O que quer dizer? Eles só são feitos particulares. Bom, algumas pessoas acham que não dá para pagar ou não tem condição e tudo. Então pode fazer o teste sanguíneo, né? Mas imagina, o seu filho tá lá brincando com o tablet ou lendo um livrinho e você só soprando e você tem o diagnóstico. Outra coisa, gente, adulto ou criança, o teste de intolerância, quando você faz o respiratório, vocês observam, que eu sei, o paciente 24 horas. Isso é um diferencial. E quando ele faz o teste no laboratório, colheu o sangue, tchau. Você não sabe o que aconteceu com o paciente depois, né? Então, assim, eu sou muito fã dos testes respiratórios. A gente tem uma casuística, isso é um número de exames realizados altíssimos e a resposta é muito bacana, né? Qual a chance de eu falar, por exemplo, um paciente que tem supercrescimento, eu fizer um teste e for negativo? A chance dele ser negativo é muito alta, né? Hoje, gente, vocês têm o teste de metano. Então, vocês, paciente é constipado, vão fazer hidrogênio e metano. Eu vou falar com quase 100% de chance, 90 e tantos por cento de chance, de que aquilo tá certo. Essa parte que a senhora citou é extremamente importante do acompanhamento, né? Porque o teste ele não se limita, o de intolerância aos carboidratos, lactose, frutose, ele não se limita ao tempo do substrato. Ele precisa, para a gente dar o diagnóstico do segmento do paciente com os sintomas que ele apresenta em pelo menos 24 horas. Então, daí a necessidade desse segmento de perto. E lembrando que as intolerâncias aos carboidratos, elas podem ser secundárias ao supercrescimento. Isso é muito importante. Então, às vezes o paciente já chega com queixas de intolerância, sempre que eu tomo leite, ou sempre que eu como frutas em excesso, ou frutose industrial, né, que é o que a gente vê, os alimentos ricos em frutose na indústria, que a gente não recomenda e o paciente tem mais sintomas, e aí quer fazer logo o teste da intolerância. Mas muitas vezes essa intolerância, ela é secundária a uma desbiose, né, a um supercrescimento bacteriano do intestino delgado. Então, se a gente não fizer esse diagnóstico prévio, fizer primeiro o teste do supercrescimento para dar o diagnóstico do supercrescimento, tratar o supercrescimento, às vezes já é suficiente, né? Não precisa nem fazer o teste da intolerância, porque seria em secundária. Então, existe uma sequência, doutora Vera, quando o paciente precisa fazer mais de um teste, em que situações a gente solicita mais de um teste? Como é que a Gente, isso gente é faz? muito importante. Quando começa um teste novo, às vezes o médico, por mais atualizado que ele seja, ele não sabe, ele não está atualizado para prescrever aquele teste, né? Para solicitar. Então, assim, quando eu comecei, aqui vocês já começaram um caminho muito bacana. Fizeram uma aula com os médicos mais relevantes, que pedindo, orientando, né? Mas o que acontece? Às vezes o próprio
próprio profissional falar: vou pedir de todos, né? Tipo uma batalha naval. Eu quero lactose, frutose, frutano. Não precisa disso, né? Primeiro que a história clínica é fundamental. Toda vez que você for solicitar um teste de intolerância a carboidrato, que são esses que nós já citamos, é obrigatório fazer o teste de supercrescimento antes. Eu tenho um trabalho muito legal sobre intolerância à frutose. Então, ele mostra que quando você faz o supercrescimento e trata o supercrescimento, você tem uma melhora de 80% da intolerância à frutose. E Araceli, acho que falou sobre os alimentos que, acho que é o Andressa, não sei, sobre os alimentos que têm frutose, né? Gente, a gente pensa que frutose é na fruta, não. É. O mais frequente de frutose é da indústria alimentícia. A frutose ela é muito mais doce que o açúcar. Uhum. Então, todos os produtos industrializados, você lê, ele vai ter algum grau de frutose. Mel. O pessoal acha que mel é a coisa mais natural que tem na humanidade, né? Ele levanta de manhã e além daquele shot que ele toma, ele ainda tá com melzinho pra, né? E aquilo ali é um excesso de frutose, né? E muitas vezes a gente pega um paciente batalhando contra a obesidade, a hora que você vai fazer o levantamento do que ele come, é uma carga calórica, assim, enorme. Eu publiquei um trabalho também, que eu acho que é relevante da gente falar aqui, até para os colegas, as pessoas, mesmo que não sejam da área de saúde, saberem, sobre intolerância à frutose e depressão. Então, os estudos mostram que quando você tem uma intolerância à frutose, você come muita frutose, ele bloqueia o receptor no intestino, que absorve a frutose. E esse mesmo receptor é o que absorve um precursor da serotonina, que é do prazer. Então, não tem como esse precursor, não consigo formar serotonina. Então, são pacientes que começam a ficar deprimidos, cansados. Eu falo, puxa, doutora, eu tinha uma alimentação normal. Resolvi fazer uma alimentação perfeita. Perfeita, cheia de fruta, né, gente? E aí, agora eu tô deprimida. Então, observem isso, que essa informação é muito relevante. Mas sempre pedir, primeiro, o supercrescimento. Não posso fazer o exame todos os dias. A gente salta entre um dia e outro, 48 horas. Por quê? Porque a gente precisa daquele, o que você falou, de substrato, descer pelo trato gastrointestinal e depois você dá o outro para você testar. Quero falar uma coisa que a gente não conversou, mas tem me preocupado muito, que é o excesso de pedido de exames desnecessários. Tem um teste que chama IgA 200 alimentos. Não é maravilhoso? Né? Vamos pedir, porque eu vou saber se eu tenho problema. Não, gente. Inclusive, esse exame, eu vi médicos pedindo desavisadamente. Laboratórios indicando. Não tem indicação. Por quê? Inclusive, a Sociedade Brasileira de Alergia, ela escreveu um documento mostrando que esse teste é totalmente contraindicado. Porque o que ele detecta não é intolerância. Lembra que eu acabei de falar que para fazer intolerância você tem que comer o que você está testando? Esse teste é um teste de sangue. IgG, o que ele testa, quer dizer que você teve contato com aquele alimento. Então, por favor, não peçam, não façam, e se o médico ou nutricionista pedir, questione. Olha no chat GPT, eu olhei ontem pro pessoal, tá, gente? No chat GPT diz claramente, esse teste não tem indicação. Doutora Vera, é só pegando gancho aí com o que a gente está conversando em relação à frutose e depressão, e aí isso vira um ciclo vicioso, porque a pessoa fica deprimida, então ela passa a querer comer mais para ter uma recompensa imediata, ter um prazer ali, né? Passa a querer comer mais doce, e aí ela fica mais deprimida, enfim. Se a gente não faz esse diagnóstico, muitas vezes ela até vai entrar num tratamento inadequado, né? Ela pode sim, eu não estou aqui questionando o tratamento da psiquiatria, claro, é super importante, mas às vezes tem uma intervenção que a gente pode fazer antes e o paciente tem uma melhora associada com o outro tratamento, até diminuindo doses de medicação ou o tempo. Enfim, pode ajustar, assim, agregar, né, a qualidade de vida do paciente e a melhora dos sintomas. Eu acho que a preocupação, eu conheço vocês, e a preocupação que vocês têm com esse excesso de medicação que os pacientes estão tomando, né, gente? Porque ele vai em um monte de especialista, cada um prescreve. Uma das coisas que a gente observa, que o paciente chegou no hospital, ele internou, ele recebe um inibidor de bomba de próton. Se ele for operar uma unha encravada, ele vai sair com inibidor de bomba de próton, porque ele vai tomar um anti-inflamatório, ele vai tomar um antibiótico. E o uso excessivo, pacientes que estão usando medicação 10, 15 anos, omeprazol, pantoprazol, qualquer um desses que ele seja, tem um risco aumentado de ter supercrescimento. Então, fatores de risco para supercrescimento. Uso crônico de inibidores de bomba, que tornam o pH do estômago mais alcalino. Cirurgias que a gente já falou, que tornam, parece, o pH mais alcalino. E retirada de vesícula.
É assim, na minha prática clínica, pacientes que retiraram a vesícula têm uma incidência altíssima de supercrescimento. E eles, às vezes, a gente nem pergunta, né? Às vezes, no exame físico que você vê, fala, o que é isso aqui? Ah, doutor, esqueci de falar, eu tirei a vesícula. Só que hoje, muitos médicos não examinam mais o paciente, né, gente? Eles preferem pedir aquele montão de vitaminas, né? Um montão de exames, né? Tem um exame que chama T3 reverso. Gente, quando pede para o paciente, eu falei, isso aí não vai longe. Porque são médicos que não sabem a indicação por que está pedindo. É aquele pool de exames para todo mundo, pool de vitaminas para todo mundo, e daqui a pouco o paciente está com desbiose. Existe até uma entidade que é a diarreia pós-colestectomia, né? Que a desbiose pode até estar envolvida na fisiopatologia, né? Assim, nos processos que vão levar a essa diarreia. Enfim, como é importante a gente entender a microbiota, né? E esses desequilíbrios. E quando a vesícula, ela tem uma função, né? Todo mundo acha que não serve para nada. Quando você contrai a vesícula, você come a gordura, ela contrai a vesícula, sai a bile e envolve as bolinhas de gordura. Quando você não tem mais a vesícula, a bile fica pingando o tempo todo. Então, ela irrita muito o seu intestino. Isso altera o pH, ele fica mais alcalino, aumentam bactérias ruins. Uma coisa que eu tenho estudado muito, não sei se vocês têm percebido isso, é pós-apendicectomia, pacientes que tiraram apêndice. Não posso falar com precisão, mas eu gostaria que vocês ficassem antenados. Quando a gente tira a amígdala, na minha época todo mundo tirava a amígdala, eu tenho. E aí você começava a ter uma faringite, né? E hoje, quando você tira o apêndice, claro que tem que tirar, né, gente? Que apendicite não tem jeito. Mas quando você tira o apêndice, ali é um local de defesa. Então, ela fica exatamente no intestino delgado e intestino grosso. Então, as bactérias que estão no intestino grosso, elas começam a não ter aquele ponto de parada e vão para o intestino delgado. Então, é outro fator de risco para supercrescimento. Perguntem para o paciente. Tenho certeza que quem está assistindo aqui vai falar, ai meu Deus, eu acho que eu já estou na hora de eu marcar um gastro, né? Eu queria parabenizar vocês. O que acontece? Informação, gente, está demais. Informação de qualidade está de menos, né? Então, as pessoas, elas entram na internet, elas querem ter o máximo de informação, ela digita assim, diarreia, distensão e dor. Ah, então isso aqui é essa doença que eu tenho, né? Não é assim. A inteligência artificial não está tão inteligente, não, gente. Vocês precisam de um profissional. São vocês que estão montando um serviço bacana. Já tem o serviço, mas estão agregando com teste de metano, com outros diagnósticos, fazem exames de pegametria, manometria. Principalmente eu queria destacar uma coisa que não era o objetivo do podcast, mas são os distúrbios anorretais. Então, mulheres que têm dor para evacuar, forçam muito a evacuação, elas têm um risco maior de ter desbiose. Então, procurem assistência, né? Procurem a Inova aqui, que eu acho que é fundamental. E gostaria de agradecer, é um privilégio estar aqui com vocês. A gente que gostaria de agradecer a sua disponibilidade em vir nos prestigiar com todo esse conhecimento. Exatamente, é um presente pra gente ter a doutora Vera aqui conosco em Natal, né? A doutora Vera deixou suas atividades lá em Belo Horizonte e veio aqui só nos presentear com seus conhecimentos, enfim, com a sua presença. E pra gente é um prazer enorme. Muito obrigada, doutora Vera. E é isso aí, gente. Até o próximo podcast. Até.